Boa tarde, esse é o Global News, o jornal que atualiza as principais informações da semana. Confira os destaques de hoje. Onda de bebidas batizadas causa mortes e intoxicação. Ex-vereador e deputado é preso no Rio de Janeiro. Hamas diz que aceita libertar todos os reféns israelenses. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Um casal e 2 filhos foram internados com sinais de intoxicação em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, após consumirem iogurtes no sábado, dia 27 de setembro. O caso é investigado pela Polícia Civil como possível envenenamento. Segundo a corporação, os produtos foram adquiridos pelo pai da família, que permanece internado em estado grave em um hospital do município. A criança também segue hospitalizada, mas não corre risco de morte. Já a mãe recebeu alta médica ainda no fim de semana. As identidades das vítimas não foram divulgadas. Peritos estiveram na residência e recolheram os iogurtes consumidos pela família. De acordo com a Polícia Civil, os recipientes apresentavam resíduos de substâncias desconhecidas que foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica, o DPT, para análise. A Delegacia de Vitória da Conquista aguarda o resultado dos laudos periciais para aprofundar as investigações. Além disso, os integrantes da família deverão ser ouvidos a fim de colaborar com o esclarecimento do caso. Mais um desses casos inacreditáveis em que mãe e filho deram entrada no hospital Tavino Oliveira em Anagé, apresentando sinais de envenenamento. A mulher de 44 anos não resistiu e morreu na unidade hospitalar. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista, onde um laudo pericial irá confirmar a causa da morte. De acordo com a 79ª, o adolescente de 15 anos relatou à equipe médica que a própria mãe teria colocado veneno na comida. O filho está em estado grave e foi transferido para o Hospital de Vitória da Conquista. Mãe e filho residiam na comunidade de Araticum, na zona rural de Anagé. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso e investiga se houve participação de terceiros. O relatório semestral do Conselho Tutelar apontou altos índices de casos de violência contra crianças e adolescentes no município de Poções. De acordo com o documento, a maioria das ocorrências entre o período de 10 de janeiro a 10 de julho deste ano envolve crianças de 4 a 12 anos. Já entre os agressores, pais ou responsáveis pela vítima são os perfis mais recorrentes nas agressões. Os tipos de violência registradas variam e envolvem conflitos familiares, com 33 ocorrências, negligência, com 28 casos, 16 casos envolvendo maus tratos, 9 de abandono e 9 casos de violência física. De acordo com os conselheiros, a maior parte das ocorrências são registradas entre famílias em situação de vulnerabilidade social, residentes em bairros como Alto do Paraíso, com 36 ocorrências, seguido pelo Primavera 31, Bela Vista 26, Lagoa Grande 22, Alto da Vitória 21 e Zona Rural 37. Segundo os dados, os casos de suspeita de algum tipo de violência sexual somam 21 episódios. A Polícia Rodoviária fecha parcialmente a BA após acidente com um caminhão carregado com óleo de soja que tombou na BA 026 no trecho entre Maracás e Pé de Serra. Foi mais um acidente registrado naquele local, um ponto perigoso da rodovia, e de acordo com a polícia, o motorista ficou preso nas ferragens e foi resgatado pela equipe do SAMU. Enquanto os socorristas trabalhavam para retirar o motorista, a carga era saqueada por populares. Um dia após completar um aninho, Cauã se engasgou com uma tampinha de garrafa PET e teve sua vida interrompida. O caso aconteceu no distrito de Quissé, em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. Ao perceber que o filho estava asfixiado, a mãe entrou em desespero e gritou por socorro. Foi quando os vizinhos vieram ajudar com manobras para desengasgar e chamou o SAMU, que chegou muito rápido, conseguiu retirar a tampinha de refrigerante, porém já era tarde e Cauã já estava sem vida. Uma mulher de 37 anos morreu com uma facada no abdômen desferida por seu filho de 9 anos, e seu último pedido foi que o filho lhe desse um abraço. Por ser repelido pela mãe para sair da rua por conta do perigo,
um filho rebelde entra na cozinha, pega uma faca e a esconde sobre a manga comprida da camisa. Se aproxima da mãe e, sem dizer uma palavra, desfere um golpe fatal, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Segundo testemunhas, a vítima foi socorrida, levada a um pronto-socorro e transferida para o hospital de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, onde chegou já sem vida. A cineasta brasileira Bárbara Marques e o marido, o americano Tucker May, entraram esperançosos no escritório do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, no centro de Los Angeles, na Califórnia. Era a primeira entrevista de Bárbara no longo processo de pedido de residência permanente, o chamado Green Card, depois do casamento em 2 de abril. Eu tinha ressalvas porque o processo estava andando rápido demais, disse Tucker May em entrevista à BBC News Brasil. Ele sabia da política rígida de imigração do presidente americano, Donald Trump, e temia que algo pudesse acontecer com a esposa. Segundo Tucker, a entrevista correu bem. Bárbara e Tucker estavam acompanhados da advogada que já havia ajudado a preparar o processo do casal. O funcionário da imigração disse que só faltava uma cópia do passaporte de Bárbara, mas que a máquina dele estava quebrada e que a brasileira teria de acompanhá-la para outra sala contra o marido. No caminho, foi detida por agentes do Serviço de Imigração, o ICE. O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal fecha setembro com mais de 10 mil moradias em todas as regiões do Brasil e segue avançando para realizar o sonho da casa própria. Em setembro foram iniciadas as obras de 269 empreendimentos, totalizando 10.900 unidades habitacionais. O sistema Pix de pagamento ganhou uma novidade. A partir de 1º de outubro, um botão de acionamento caso queira contestar um pagamento em que você foi vítima. O botão MED está no próprio aplicativo do banco e, quando acionado por quem sofreu um golpe, vai poder ter os seus valores devolvidos. A medida busca acelerar o bloqueio dos valores que possam estar em posse de suspeitos e o retorno deles para as contas das vítimas. Abre aspas, depois do bloqueio, ambos os bancos têm até 7 dias para analisar a contestação. Caso concorde que se trata realmente de um golpe, a devolução é efetuada diretamente para a conta da vítima. O prazo para essa devolução é de até 11 dias após a contestação, fecha aspas, explicou Breno Lobo, chefe adjunto do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro. A polícia prendeu na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, Irã Saraiva Júnior, ex-deputado estadual de Goiás, acusado de estuprar a própria filha de 2 anos. Júnior, ex-vereador de Goiânia, é um médico oftalmologista, filho de Irã Saraiva, ex-senador, ex-estadual e federal e ex-ministro do TCU, que faleceu em 2020. A defesa do ex-deputado diz que ele é inocente e nega as acusações. Irã foi acusado por sua ex-esposa de ter transmitido herpes para sua filha. Vamos para um comercial rapidinho e logo mais voltamos. Estamos de volta e vamos falar sobre o imposto de renda. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira o tão desejado projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, um dos principais projetos econômicos do governo Lula. Para quem ganha até R$ 7.350, haverá um desconto progressivo. A votação foi unânime, 493 votos a favor. Foram 18 deputados ausentes. O texto ainda terá que passar pelo Senado Federal e depois ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para entrar em vigor. Relatado pelo deputado Arthur Lira, o projeto foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional em março e é uma promessa de campanha de Lula de 2022. O cantor e compositor Milton Nascimento, de 82 anos, recebeu diagnóstico de demência por corpus de Lewy, DCL. A informação foi divulgada pelo seu filho, Augusto Nascimento, em uma entrevista para a revista Piauí. Além da demência, o mesmo tem lidado com Parkinson há mais de 2 anos. Na entrevista, Augusto disse que os primeiros sinais apareceram neste ano, quando percebeu lapsos de memória, olhar fixo e repetição de histórias pelo pai, além de alterações de apetite. O quadro levantou preocupação, levando a consultas médicas e a uma bateria de exames realizados em abril. Os familiares afirmaram que essa será a única comunicação à imprensa sobre o assunto.
A demência por corpus de Lewy é causada pelo acúmulo anormal de proteínas chamadas alfa-sinucleicas no cérebro, afetando funções cognitivas, motoras e comportamentais. A Polícia Federal e equipes do Ministério da Agricultura fizeram na quinta-feira, dia 2, uma ação de fiscalização em depósitos de distribuição de bebidas na Grande São Paulo e interior do estado no âmbito das investigações sobre os casos de intoxicação por metanol. É a primeira ação da PF no estado desde que uma investigação foi aberta pelo órgão por determinação do ministro da Justiça. A polícia foi a 4 distribuidoras de destilados, 2 da capital paulista e 2 em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a investigação, todas são fornecedoras de bebidas do bar Ministrão, interditado por suspeita de adulteração com metanol. Foram recolhidos 128 mil garrafas de vodka. No total, o Brasil registrou 43 notificações de intoxicação por metanol até quarta-feira, dia 1º, de acordo com o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. Desses, 39 são em São Paulo, sendo 10 casos confirmados de intoxicação por metanol em bebida e 29 em investigação, e 4 em investigação em Pernambuco. Foi registrada uma morte em São Paulo, enquanto outras 7 seguem em investigação. 5 em São Paulo e 2 em Pernambuco. O metanol é um álcool usado industrialmente em solventes e outros produtos químicos. É altamente perigoso quando ingerido. Inicialmente, ataca o fígado, que o transforma em substância tóxica que compromete a medula, o cérebro e o nervo óptico, podendo causar cegueira, coma e até morte. Também pode provocar insuficiência pulmonar e renal. O ex-prefeito de Bom Jesus da Serra, Jornando Vilas Boas, e o ex-secretário de Finanças, Emanuel Vilas Boas, e Maria de Lourdes foram condenados pelo Ministério Público da Bahia por ato de improbidade administrativa em decisão julgada parcialmente procedente. A Justiça determinou um ressarcimento de R$ 69 mil aos cofres municipais, que pode aumentar de acordo com a correção e juros, além de perdas de direitos políticos e da proibição de contratar ou receber benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 8 anos. A condenação se dá pela identificação da gestão de 1997 a 2000, onde foi colocado tratores e funcionários do próprio município para realizar um trabalho que, segundo a licitação, seria de uma empresa chamada Terral Terraplanagem e Mecanização do Solo. Uma operação é deflagrada contra uma organização criminosa liderada por um deputado estadual. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, com as polícias federais, militar e civil, foram cumpridos mandatos de prisão preventivas e busca e apreensão em endereços residenciais e uma empresa, nas cidades de Salvador, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos. A operação investiga a atuação de uma organização criminosa com estrutura complexa, envolvida em crimes como lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas e associação pelo tráfico. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 9 milhões em bens dos investigados e a suspensão das atividades de uma empresa usada para lavagem de dinheiro. A operação é um desdobramento da Operação El Patrón, deflagrada em dezembro de 2023, que já resultou em denúncias do MPBA contra 15 pessoas, incluindo o deputado e familiares. A Polícia Civil da Bahia prendeu em Simões Filhos, região metropolitana de Salvador, um homem acusado de matar e ocultar os corpos de 2 mulheres. Segundo a polícia, as vítimas que estavam desaparecidas havia uma semana são as 2 amigas Tâmara Trindade da Silva, de 28 anos, e Maiane Coelho Brandão, 20 anos, e o suspeito, que não teve seu nome divulgado, indicou aos policiais da Delegacia Territorial de Simões Filho onde os corpos foram deixados. As buscas foram feitas por equipes da polícia e dos bombeiros. Um acidente envolvendo caminhões na BR-116 é uma constante. E vamos falar de mais um que aconteceu na manhã do dia 2, no quilômetro 467, em Santo Estevão, próximo à Feira de Santana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 5h30 da manhã. As 2 vítimas eram os motoristas dos veículos. Eles foram identificados como Emanuel Antônio Rodrigues, de 43 anos, e Aguimar Yuri Dutra Silva, de 21. Conforme a PRF, os caminhões que transportavam cargas de frutas e café colidiram frontalmente.
Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local mostram que um dos veículos ficou completamente destruído. A carga foi saqueada por populares. Um acidente nada convencional aconteceu no bairro Jardim Palmeira de Uberlândia, Minas Gerais, quando duas motocicletas se chocaram, e está sendo investigado como tentativa de homicídio. Dois irmãos se envolveram nessa colisão e imagens de câmeras mostram como tudo aconteceu. Mesmo com os ferimentos nas pernas, nos braços e no peito, o motociclista atingido pela moto do irmão que invadiu a contramão só percebeu que o acidente foi causado pelo familiar ao sentar no chão e olhar para trás após a queda. Abre aspas, é horrível saber que meu próprio irmão tentou me matar. Eu só percebi isso depois que estava caído no chão, fecha aspas, disse a vítima, que não quis ser identificada. As imagens das câmeras de monitoramento registraram quando o suspeito invadiu a contramão, acelerou a motocicleta em direção ao irmão e saltou instantes antes da colisão. O grupo terrorista Hamas afirmou na última sexta-feira, dia 3, que concorda em liberar todos os reféns israelenses, vivos ou mortos, sobre os termos da proposta de cessar-fogo apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump publicou em suas redes sociais que o Hamas teria até ontem, dia 5, para aceitar a proposta sob pena de um inferno total. Em comunicado, o grupo sinalizou disposição para entrar imediatamente em negociações para discutir todos os detalhes. Ou seja, isso não significa que o Hamas aceitou todo o plano apresentado pela Casa Branca. O grupo terrorista informou ainda que aceita entregar o governo da faixa de Gaza a um órgão independente formado por tecnocratas palestinos, base com consenso nacional palestino e no apoio árabe e islâmico. Atendendo a um chamado de que um pai havia encontrado o corpo de um filho em um bairro de Poções, policiais da 79ª encontraram em uma cova rasa no Alto do Paraíso o corpo de um homem de 23 anos, identificado como Gustavo Nascimento, que estava desaparecido desde segunda-feira, dia 29. Segundo testemunhas, esse homem fazia parte de um grupo de criminosos que atuava no tráfico de drogas e armas em Poções, com ramificações em Jequié, e foi retirado de circulação na semana passada e deve ter sido um acerto de contas entre facções. A Polícia Civil segue investigando a verdadeira causa e os autores. O Jornal Global News dessa semana fica por aqui. Boa semana para você e sua família.